Bom dia, vou falar sobre a relação massa-volume do solo para determinar a densidade, porosidade e umidade do solo. Então, para realizar este procedimento, é necessário preparar o anel volumétrico que foi coletado no campo. Então, retira-se a tampa do anel e coloca-se um pano bem fino, prendendo-o com elástico, e retira-se a outra tampa do anel. Na determinação da umidade do solo, com base na massa, é necessário pesar o anel umedecido e depois seco. E a forma utilizada então é a umidade, que é igual a massa úmida menos a massa seca dividido pela massa seca. E este pode se apresentar em quilogramas por quilograma ou grama por grama. Ou ainda então se multiplica por 100, temos a porcentagem. Já a umidade com base no volume é utilizado a fórmula umidade com base no volume, que é igual a massa úmida menos a massa seca dividido pelo volume. Pode ser expresso então em centímetros cúbicos por centímetros cúbicos ou em metros cúbicos por metro cúbico, ainda em porcentagem, então multiplicando-se por 100 o resultado. Para converter então a unidade massa em unidade volume, é preciso então utilizar a densidade do solo. Essa conversão é feita multiplicando a umidade do solo com a densidade, dividido por 1000. Para a determinação da porosidade, os anéis devem ser saturados com água, onde eles são colocados em uma bandeja e adiciona-se a água até 1 centímetro do topo dos anéis. Após então, aguarde-se em torno de 24 horas para a saturação, pesa-se o anel saturado, que representa a umidade total do anel. Em seguida, vai para a estufa para secagem, em temperaturas de 105 a 110 graus Celsius. Depois de seco, é feita a pesagem novamente. Então, remove-se o solo. Em seguida, pesa-se o anel, o pano e o elástico para descontar do peso no processo do cálculo. Então, no cálculo da densidade do solo para a determinação do volume do anel, é realizada a conta do volume, onde V é igual ao π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do anel. Então, para exemplificar o cálculo, nós utilizamos então os seguintes dados. A altura do anel de 6 cm, o diâmetro 6, consequentemente o raio será 3 cm. Dessa forma, o volume é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado vezes 6, totalizando um volume de 169,65 centímetros cúbicos. Para a determinação da massa, é feita a pesagem, onde no processo de pesagem foi peso a massa seca mais a massa do anel, que no nosso caso totalizou 312 gramas. A massa do anel, 93,5 gramas. Então a massa seca igual a 312 menos 93,5, totalizando 218,5 gramas. Dessa forma se aplica então a densidade, que é igual a massa dividido pelo volume. Então a massa seca, 218,5 gramas dividido por 169,65 centímetros cúbicos, totalizando então uma densidade do solo de 1,3 gramas por centímetros cúbicos. Na determinação da unidade volumétrica, utiliza-se a seguinte fórmula: unidade volumétrica, que é igual a massa úmida menos a massa seca dividido pelo volume vezes 100, onde a nossa massa úmida, que é do solo coletado ainda no campo, totalizou 354 gramas. A massa seca, 312 gramas, o volume de 169,65 centímetros cúbicos.
Então, a unidade volumétrica é igual a 354 gramas menos 312 dividido por 169,65 vezes 100. Então, a nossa unidade volumétrica totalizou 24,76%. Portanto, em cada centímetros cúbicos deste solo, 24,76% é ocupado por água. A unidade gravimétrica é dada por unidade gravimétrica é igual a massa úmida menos a massa seca, dividido pela massa seca vezes 100. Como já visto, a massa úmida é de 354 gramas, a massa seca 312 gramas. Então, a unidade gravimétrica é igual a 354 gramas menos 312 dividido por 312 vezes 100, totalizando 13,46%. Com este resultado, podemos dizer que cada grama de solo possui 13,46% de água. Então, para o cálculo da porosidade total, se utiliza a seguinte fórmula: porosidade total, que é igual a massa saturada menos a massa seca dividido pelo volume, vezes 100, onde nossa massa saturada pesou 392 gramas, a massa seca, do mesmo dos outros cálculos, 312 gramas, o volume 169,65 centímetros cúbicos. Deste modo, a porosidade total do nosso solo é igual a 392 gramas menos 312 gramas dividido por 169,65 centímetros cúbicos vezes 100, totalizando 47,16%. Desta forma, dizemos que do volume do anel, 47,16% são poros e o restante, 52,54%, é a parte sólida do solo. Podemos dizer ainda que este solo possui uma excelente porosidade. Obrigado.